Gravando. Atenção, senhor Newton César de Oliveira Santos. Aqui estou, Márcio Roberto Cruz, gravando. Como está? Tudo em paz, e por aí? Tudo bem também. Último episódio do ano, hein? Eita, nós. Mais um, né? Mais um. O 8º, acho que completo. De 2016. Não, como assim, oitavo? Não entendi. Desde que a gente começou, não a gravação, mas o 8º ano desde que a gente começou. Oitavo ano. Tá. Falei, que oitavo? Você falou ano? Fim do ano. Não, e pior que episódio 171, achar que é mentira, né, cara? Achar que... enfim, mas calhou, é esse número. Então, não somos assim tão supersticiosos ao ponto de pular números, né? Esse é o próximo, era 171, não tinha jeito. Tem que... Claro. Mas vamos lá, a gente vai tirar um pouquinho de férias aí, né? Você merece, merecidas férias. Nós merecemos. Depois, eu não, cara, eu tenho que trabalhar. Mas aí depois a gente vê quando a gente retorna. Mas, com calma, com tranquilidade, sem pressa. Pode ser assim? Claro, sem problema nenhum. E quem tiver com saudades e contatos em saudade, depois rever lá desde o início, faz aí um review. Boa. Então, no episódio de hoje é o número 171, né? E o tema é a importância do ego. Então, cara, a gente já resvalou nessa temática algumas vezes, né? E como sempre, não dá para a gente ser sempre original em tudo, né? Estamos em um processo contínuo de aprendizagem nesse planetinha aqui e seria natural, ou como você gosta muito de mencionar, seria de esperar que certas coisas fossem revistas, revisitadas, né, com novos olhares. Então, às vezes, eu também não consigo ser muito original, não, e proponho coisas que já foram discutidas de uma certa maneira, ou já foram tangenciadas de uma forma geral, e a gente já falou um pouco sobre isso, mas o que ocorre? Eu estava, ouvindo a mesma palestra Palestra não, desculpa, não tem nada a ver com palestra, a mesma entrevista do Bernardo Kessler, porque eu mencionei no episódio anterior, e em um determinado momento ele fala a respeito sobre o ego e pum, mais uma vez vem aquele insight, né? Aquela ficha que cai, nossa, eu preciso anotar isso de alguma forma. Aí tentei memorizar dentro do carro, né? Quando eu chegar aqui eu vou escrever alguma coisa, né? E foi assim que ocorreu. Que foi um insight, cara, que assim, por mais que ele já tenha mencionado isso, a maneira como ele falou me despertou, né? É engraçado isso também, né? Muitas vezes você ouve a mesma coisa, né? Inclusive por fontes diferentes, mas alguém consegue descrever aquilo de uma forma tão diferente que parece que é todo mundo novo que é revelado para você a partir dessa exposição, né? É um aspecto interessante também, né? Como certos ensinamentos, por mais que eles sejam repetitivos, a maneira de ensiná-lo em um determinado momento vai fazer com que finalmente a ficha caia, né? E foi isso que aconteceu com o Bernardo Kessler. Isso acho que por si só daria um tema, né? De repente a gente pode pensar para o ano que vem por que essas mexidas na forma como algo é ensinado acabam fazendo toda a diferença, de repente, no aprendizado. Como encaixa, dependendo da perspectiva, do momento, das palavras usadas, dos exemplos, da analogia, encaixa, né? Como se fosse um cubo mágico. Outras vezes não. Um exemplo que eu poderia mencionar para você é essa frase, né, que eu ouço desde a minha adolescência, o universo é mental, né? Então, tá lá no Kybalion, li esse livro faz um tempo, assim, né, quando eu era adolescente, e só recentemente isso começou a fazer sentido para mim, né? Ou as próprias leituras de Jung, eu passei por Jung na minha adolescência e eu achava instigante, mas ao mesmo tempo muito complexo, não fazia muito sentido para mim. E somente agora, depois de velho, é que as coisas fazem sentido, né? Como eu não estava preparado naquela época para entender Jung mesmo. Outra, você não está preparado, um dia você vai estar preparado, tá? A gente tende a achar que é balela, não, isso é papo, não, tenho requerimentos para algumas coisas. A rebeldia no momento faz com que você, isso aqui é um papo opressor, papo de gente que se considera melhor que os outros, arrogante. Não vou aceitar isso, né, cara? E no final das contas tem tudo a ver. Mas vamos lá, então, sobre a entrevista em si, ele estava mencionando justamente sobre a importância que o ego possui em termos evolucionários, né? Porque, fazendo aí a contraposição a isso, né, que acho que é legal esse preâmbulo,
a gente está muito acostumado dentro do ambiente espiritualista, ou dentro das esferas espiritualistas, digamos assim, a ouvir essa questão da dissolução do ego, né? Vira e mexe, a gente ouviu falar sobre isso, seja em livros, seja em palestras, o que seria o despertar da consciência tem que passar necessariamente por essa dissolução do ego. Então, é uma preposição comum, advinda justamente dos ensinamentos lá do Vale do Indo, né? As filosofias daquele local, por alguma razão, talvez valha a pena até a gente tentar discutir um outro tema aí. Ó, já temos 2 temas aí, de repente, para 2015, para tentar explorar. Por que esse lugar em especial foi tão prematuro em relação a certas filosofias que acabam ganhando, através da ciência, uma espécie de reforço, né? De algo assim tão antigo. Mas lá no Vale do Indo surgiu, né, essa ideia, essa proposta de que muito ou talvez completamente do nosso sofrimento advenha justamente dessa nossa ilusão da separatividade, né? Ou seja, né, nós como seres encarnados nos separamos dessa unidade do todo, e a partir dessa separação o sofrimento viria necessariamente, né, a ideia da morte, né, a ideia do sofrimento alheio, do nosso próprio sofrimento, sempre advindo dessa ilusão da separatividade, né, de você não se reconhecer no todo, e por isso, por estar apartado desse todo, o sofrimento advém daí. Então, você tem dentro do hinduísmo, dentro do próprio budismo, essa ideia de que, né, devemos nos dissociar dessa ideia do ego. O ego por si só é burro, é ignorante, etc, etc. E aí a gente acabou trazendo para o Ocidente essa mesma concepção. Então, muitas pessoas falam sobre isso, mas é claro que, ao mesmo tempo, é muito difícil você fazer isso, né? Então, a gente tem uma contradição logo de saída aí, no sentido de que há essa proposta, né, em algumas filosofias, mas, ao mesmo tempo, é muito difícil você conseguir atingir esse objetivo. E aí eu pensei comigo, já pensei isso, né, comigo mesmo várias vezes, né? Deve ter alguma razão para ser tão difícil assim, né? Por que será que existe esse grau de dificuldade? Então, talvez, e é essa a proposta dessa discussão hoje, talvez a dificuldade advenha do seguinte ponto, e aí a gente vai entrar na parte da entrevista do Bernardo Kastrup, que é que, do ponto de vista evolucionário, faz muito sentido a gente ter adquirido a concepção de ego. Por quê? Se a gente entende que o universo é mental e de que todas as criaturas, todos os seres biológicos, todo o metabolismo seria a aparência dessa dissociação, a única forma de a gente sobreviver seria manter o máximo de tempo possível esse aspecto dissociativo, né? Então, aqueles que foram capazes de manter o maior tempo possível dissociados conseguiram sobreviver mais. Por quê? Porque o retorno, né, ao processo uno dessa mente universal, dessa consciência subjacente a tudo aquilo que existe, seria justamente a reinserção, digamos assim, nesse campo único da consciência. Então, a morte seria justamente esse processo. Então, as criaturas que sobreviveram justamente foram aquelas que conseguiram se identificar com o corpo, né? Reconhecendo essa diferença. Não, realmente, eu sou uma coisa completamente separada daquilo, e já que eu sou separado do restante, eu preciso zelar por esse corpo. Então, foi criado um modelo de identidade, né, para que você pudesse se identificar com esse corpo e assim zelar pela manutenção desse corpo o máximo de tempo possível. Isso eu estou falando, né? Lógico, estamos falando sobre nós aqui, mas sobre todas as outras espécies também, né? Ao se identificar com essa separação, eu sou isso e não aquilo, você vai zelar por aquilo e assim você não garante, mas assim você otimiza a possibilidade de manutenção desse corpo separado, né? E então, a consequência ou a dedução que ele chega no final dessa parte específica do diálogo, da conversa, da entrevista, é que justamente nós seríamos, talvez, aí, por dedução, os sobreviventes, né? Ou os descendentes das criaturas mais egocêntricas que existiram, porque foram justamente essas, pensando no seu bem próprio, que conseguiram perpetuar a espécie, passando seus genes de geração em geração, né? Então,
como eu disse para você, esse aspecto em particular me chamou muito a atenção. Falar dessa forma meio que virou um objeto que eu sempre via, mas eu nunca tinha observado que ele tinha um pedaço que estava num ponto cego para mim. E me inspirou a escrever esse texto que eu passei para você no descritivo e para que a gente pudesse falar a respeito disso. Então, eu já passo para você aí fazer as suas primeiras considerações, senão eu vou me alongar muito. Não, legal. E aí, eu acho que genial a introdução com você. Aí, você vai pegar a barca, eu me lembro do descritivo, você vai navegando pela barca e eu vou tentando complementar por outras coisas, outras perspectivas, que eu acho que vai ser legal, né? Primeiro, te ouvindo, né? Década de 60, década de 50, 70, a vinda desse conhecimento do Oriente para o Ocidente, através da tradução de livros, a visita dos mestres, estabelecimento de cursos aqui e acolá. Bom, várias coisas a comentar. Primeiro, para tentar entender todo esse pacote para chegar essa questão da aversão ao ego, né? O que deve estar envolvido nisso, nesse pacote? Primeiro, más traduções, simplificações de algumas traduções. Provavelmente, quando a gente lê os textos das filosofias perenes, era muito mais profundo do que aquilo. Mas as pessoas ou não tinham paciência, ou não tinham acesso a todos os textos naquela época, ou precisavam simplificar, ficou muito mais fácil isso. Então, más traduções contribuíram para isso. Segundo, até mesmo a interpretação, o que deve ter chegado aqui foi bem o começo, bem rasteiro da coisa, quando estava muito clara a diferença entre samsara e nirvana. Samsara é ruim, é sofrimento, o objetivo é nirvana, é a busca. Ficava claro, né? Isso na parte tibetana, mas no hinduísmo é a mesma coisa, com outros nomes, etc. Céu, inferno, etc. Até o ponto em que alguém se tocou, se não me engano, foi o Nagarjuna que sacou e teve a seguinte sacada. Peraí, o não dual é uma coisa só. Sansara e Nirvana são uma coisa só, na verdade. É nessa dissociação que a gente faz a diferença, mas o foco, o começo, o meio, o alfa e o ômega são uma coisa só. Mas não daria para começar falando assim. Eu acho que como um professor, como pessoas com a intenção de passar esse conhecimento que no Ocidente era muito parco, não daria para começar já assim. Era muito mais fácil começar com uma coisa que fosse muito familiar a todos nós, que é a dicotomia. Newton? Então, seria... Opa, deu uma parada e voltou, né? Deu uma cortadinha. Se eu conseguir voltar um pouquinho, porque eu não entendi aí, ficou um pedaço. Deu uma congelada. Eu estava dizendo que seria de se esperar que o discurso viesse usando a forma dicotômica que a gente entende o mundo. Leve, pesado, bom, ruim, gordo, magro, etc. E corpo, alma, parte física, parte espiritual. E a parte física, detrimento, complicada, a causa dos males, e o objetivo, o foco seria a parte espiritual. Hoje, como a gente já sabe, o pacote é completo, né? Avançando um pouco, o que a gente já descobriu aqui, a gente já destrinchou, e tudo que a gente já leu e estudou, não tem nada por acaso no universo. Então, tem que ter uma boa razão para que existam indivíduos de diferentes espécies diferentes. Tem que ter uma boa razão. A gente pode especular quais serão essas razões, mas tem que ter uma razão para, no momento, haver 8 bilhões de criaturas, apenas seres humanos. Não estou nem falando dos bovinos, nem dos caprinos, apenas seres humanos, 8 bilhões de almas aqui, diferentes, fenotipicamente, genotipicamente. Tem que ter uma razão. E a gente pode explorar. Acho que o teu texto descritivo dá a ideia de como é que o Bernardo Castro estava vendo isso pela abordagem da teoria da evolução, que é legítima e fatal, e depois a gente pode explorar outras. Mas tem que ter uma razão. E a gente já vai roçar em algum momento naquela ideia de que o ego é fundamental. Tem que ter um eu para que exista uma relação. Para que exista uma relação, para que a gente possa se relacionar. O problema é como ele funciona. A nossa grande pedra de mote que a gente tem batalhado desde o começo é: ego disfuncional nos leva à situação que nós estamos tendo hoje. A ideia seria fazê-lo funcionar como ele deveria. Que ele nos faça plenas, criaturas plenas,
nessa realidade de espaço-tempo. Exatamente. Esse é o desafio, né? Mas vamos lá. Deixa eu tentar pegar o fio da meada, então. Então, assim, o que eu lembro do descritivo é que eu comentei contigo a respeito dessa ideia de que você mencionou agora há pouco, né? Você mencionou que, por alguma razão, estamos aqui nesse planeta, né, com 8 bilhões de pessoas, mas você tem uma pluralidade, uma multiplicidade de criaturas e seres vivos pululando, brotando, sendo criados ou nascendo o tempo todo, né? Espécies animais, vegetais, sem contar as espécies que foram extintas ao longo aí de 4,5 bilhões de anos de existência da vida nesse planeta, até onde sabemos, né? Então, assim, é muito tempo, são muitas espécies surgindo e morrendo. Então, assim, o aspecto da vida deve ser muito importante. Bom, localmente eu não tenho dúvida de que é importante, né? Porque senão haveria, sei lá, uma espécie, duas espécies, 3, 4, 5, não, mas é uma multiplicidade de espécies ocorrendo o tempo todo, e apesar das extinções em massa, né? Ou seja, a extinção em massa por si só ela deveria ser já um fator de anulação de qualquer possibilidade da vida existir, mas não, a vida persistiu apesar dessas extinções em massa que foram 5 ou 6? Cinco, né? 5 extinções em massa que a vida ignorou por completo e ainda assim persistiu. Então, deve haver alguma razão para que a vida seja tão importante, né? Há uma importância para isso acontecer. E aí, lógico que extrapolando, por que a extrapolação dedutiva é importante aqui? Porque é um exercício de humildade, para que a gente se sinta especial em relação ao restante do universo. Então, eu acho muito provável e ainda muito plausível de que esta condição aqui não seja uma característica especial, bizarra, deturpada de todo o restante do universo. Para mim, é muito plausível que essa condição aqui também se replique para outros locais, não necessariamente da mesma forma, mas seguindo mais ou menos a mesma ideia de que a dissociação é importante. Isso nos dá uma base de conhecimento, de exploração, de vivência, ou seja, você cria uma possibilidade da criação de um cenário que acaba sendo palco para que a vida se desenvolva, né? Então, acredito que aqui no planeta Terra nós não sejamos especiais em hipótese alguma, em nenhum aspecto em particular, e que talvez em outros pontos do universo a mesma coisa ocorra, a mesma coisa proceda. Então, se você analisa que a vida, o metabolismo, a biologia é um aspecto importante para a consciência universal, ou para essa mente cósmica, manter a dissociação pelo máximo de tempo possível seria muito bem-vindo para esse processo todo, né? E aí que entra a contradição. A única forma de você manter esse processo, pelo menos nos períodos iniciais de desenvolvimento desses orbes, desses planetas, seria realmente você construir um ego muito forte, porque um ego bastante identificado com essa separação, ele poderia sim manter essas criaturas por um período maior de tempo sobrevivendo. Isso possibilitaria que esse cenário ficasse mais forte ao longo desse tempo, para que outras espécies viessem depois e sobrevivessem também. Onde está a contradição aí? Porque isso entra em choque com a ideia de dissolução do ego que surgiu lá no Vale do Indo, mas a gente pode emendar com isso um pouco mais tarde. Vamos falar a respeito, não sei o que você acha a respeito só desse aspecto que eu mencionei agora, depois a gente transpõe para a questão da dissolução do ego no momento... E a dissolução do ego agora me veio uma ideia que vai ser legal um bom debate, que eu acho que vai dar um debate interessante. Não, eu acho que é legal isso daí. Antes, olha que interessante, te ouvindo, você usou o termo egoísta, que eu acho que encaixa muito bem, cumprindo um papel histórico. Era necessário ser egoísta, a parte básica do desenvolvimento, né? Eu preciso sobreviver em primeiro lugar. Mas estava no código-fonte do profundo, da consciência cósmica do tal, já estava embutido lá que essa consciência poderia um dia despertar.
Então, isso é o que é mais legal. Ao mesmo tempo que a gente precisa ter essa humildade que você falou, que nós não somos, talvez, a cocada, mas, por outro lado, somos capazes de, apesar de tudo isso, bolar teorias do tipo: existe hipótese Gaia, estamos inseridos nela, podemos ser uma parte dissociada de uma mente. Nós bolamos isso, alguns de nós enxergaram isso, teorizaram isso, experimentaram isso. Então, isso é legal, apesar de tudo isso. E o que eu acho que é o ponto-chave que talvez venha no que você falou agora com relação ao paradoxo? A continuar do jeito que estamos, longe não iremos. Porque chegamos a um ponto em que estamos colocando em risco os 8 bilhões de seres dessa espécie, está colocando em risco todo o resto. Conscientemente, alguns de nós conscientemente, estamos detonando conscientemente. Medimos as temperaturas e sabemos o nível em que ela é complicada, quantificamos o lixo e sabemos o quanto está nos sufocando, somos capazes, inclusive, disso. Então, ao mesmo tempo que tem essa humildade, por um lado, alguns de nós saltamos, alguns de nós chegamos a um nível de despertar interessante o suficiente para fazer esse tipo de questionamento. Legal, a evolução nos trouxe até aqui. A nossa consciência autorreflexiva, ela está nos mostrando aqui, somos mais que os neandertais, somos mais como o habilis, somos mais que uma série de coisas, e agora, ou mudamos o nosso comportamento, ou sucumbiremos. Seremos os corresponsáveis, ou talvez os principais responsáveis, pela 6ª extinção em massa. E aí que fica interessante a jogada. Independente do que haja fora, tem uma responsabilidade local. E alguns de nós sacaram. Nós estamos conversando sobre isso. É um mote contínuo da nossa conversa, é como se fosse um diapasão. Né? É basicamente isso. A consciência está permeando, ela está gritando. Algo tem que ser feito. Do jeito que está, não dá. Mas são 8 bilhões, alguns não estão enxergando. Não importa, vai todo mundo. Todo mundo vai sofrer. Sim. De insetos a nós, as baleias azuis. Com certeza. Só montar um pouquinho. Não, perfeito também. O seu complemento aqui foi essencial. Mas eu queria voltar um pouquinho, porque isso está no descritivo e eu acabei esquecendo de mencionar, que é um ponto crucial também da exposição de Bernardo Kastrup, que é o seguinte, a questão da identificação com o corpo. A partir do momento em que há identificação, eu sou isso, e não o mundo ao meu redor, você se preserva, você tem medo, você busca proteção, você busca alimento, você vai pensar em você em primeiro lugar. A unidade consciencial, o eu, né, esse modelo de identidade que foi criado, ele existe justamente para saber que você precisa se alimentar, precisa se proteger e precisa fugir dos predadores. Beleza. Porque assim, a gente pode especular, né? Se a mente universal está dissociada, essa dissociação, ela é perfeita, né? Aí a gente pode viajar um pouco aqui, nos outros episódios, eu tô falando que não há essa perfeição na natureza, de que essa dissociação, ela é muito porosa, na verdade, né? Existem, a consciência ou a mente, ela compartilha com o inconsciente individual e depois com o inconsciente coletivo, então isso é meio que permeável. Mas seria bastante útil, então, para que esse ego tivesse esse posicionamento autorreferenciado, digamos assim, para que, diante da ameaça de um leão na savana que está vindo em nossa direção, você tivesse esse impulso que eu preciso correr, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso lutar, eu preciso fugir, eu preciso fazer alguma coisa a respeito, eu não posso continuar assim. Por quê? Se houvesse uma identificação com o universo ao redor, com o mundo ao redor, pouco importa se vem vindo o leão, eu sou tudo, o leão também sou eu. Não venha, me coma, né? Me mate. Eu estou à beira de um precipício, por exemplo, se eu cair aqui, que diferença faz? Eu sou o universo, cara. Então, esse corpo aqui não significa nada para mim. Então, percebe que há aí essa... como posso dizer assim? Esse espelhamento por esse aspecto do universo não dual, de que se você tivesse essa perspectiva do todo, você jamais seria capaz de perpetuar uma espécie ao longo de um tempo específico em um planeta singular para que a vida se desenvolvesse com tais características, etc, etc, etc. Então, assim, é uma perspectiva muitíssimo interessante. Eu, pelo menos, achei um insight muito interessante, porque, de fato, cara,
olhando por esse ângulo, faz muito sentido ter um ego. Muito sentido. Essa identificação com o ambiente, né, que justamente o uso de substâncias psicodélicas acabam proporcionando, para questões de sobrevivência, pelo menos nas condições atuais, né, não estou dizendo que em um outro planeta, com outras condições, talvez esse tipo de acesso ao mundo ao redor, influenciado talvez pela modulação das substâncias psicodélicas, que não fosse talvez favorável, talvez em outras condições fosse favorável realmente, mas aqui, dadas as circunstâncias, não é. Então, já que não é, faz muito sentido você ter esse modelo de identidade que zela por si próprio, se identifica com esse corpo, né, e se preserva em relação às ameaças com o intuito de sobreviver ou manter o nível de dissociação o máximo de tempo possível. Né? Eu acho que esse é um aspecto importante e eu gostaria de saber o que você acha sobre isso. Muito bom, excelente isso daí. Aí duas coisas me ocorreram, pelo menos duas coisas. A gente sabe, intui e experimentou situações que nos mostram que existe, sim, em outros orbes, existências e a consciência se desdobra lá também. Mas não sabemos exatamente como é. Bem da verdade, o que acontece fora daqui, a gente especula. Então, é melhor a gente falar sobre o que a gente vive aqui. Então, do que a gente vive aqui, de novo, estava no código-fonte todo esse processo. Ele estava lá. Não surgiu do nada, né? Poderia dar errado, a gente poderia ter demorado um pouquinho mais. Talvez fosse o homem de Neandertal, talvez fosse o Homo habilis. Sobrou para nós, e nós conseguimos. Também mostra a importância do tempo. Porque também, às vezes, fica muito com as pessoas, o tempo não existe. Não, sem tempo não existe transformação. Tem que ter, ele é parte fundamental dessas coordenadas de espaço-tempo. Fora dessas coordenadas é outra história, mas nessas era fundamental. Então, o cenário foi construído para que a gente, tridimensionalmente, pudesse participar e, no transcorrer do tempo, evoluir, com E maiúsculo. Mentalmente, fisicamente, espiritualmente, em todos os aspectos. E é claro que na base, como o grande Maslow mencionou, era a sobrevivência. Era eu garantir que esse indivíduo e a espécie inteira se mantivesse. Satisfeita a parte de comida, sexo, pertencimento, tribo, a ideia seria, pelo olhar mundicêntrico, a gente poder dar um salto e poder começar a pensar no outro, e começar a pensar, a voltar a ter esses flashes. Como você disse, a porosidade sempre esteve lá. Todos nós, desde os primeiros hominídeos, sempre olhamos para os céus e sempre ficamos com essa ideia fascinante. Alguma coisa sempre nos atraía. Essa era resquícios, provavelmente, dessa consciência cósmica da qual somos parte. Independentemente das substâncias enteógenas, em meditação, em estados de contemplação profundos, muitos de nós estamos experimentando essa ideia de que essa dissociação não existe. Mas para essas coordenadas de espaço e tempo, ela existe sim. E para terminar e para pegar o seu gancho, mesmo nós hoje que sabemos, por intuição, por experiência, de que esse corpo é importantíssimo, mas ele não é a única coisa. Se vier o leão, por exemplo do leão, se vier o leão, nem nós, sabendo que a morte, apenas a morte do corpo físico, mas a continuidade, nem nós diremos, pode me comer que está tudo bem. Não, nós vamos lutar pela vida sim, faz parte da nossa consistência, da nossa unidade. O que nós sabemos é, continuará, mas nós vamos lutar. Essa ânsia, esse impulso à continuidade sempre estará conosco, é muito legal. Mas eu concordo contigo que dessa sacada do Bernardo Castro. De alguma maneira, era importante garantir que no começo essa autoestima fosse forte o suficiente para garantir que a gente chegasse até o ponto de hoje a gente poder despertar. Senão a gente teria sucumbido lá atrás. Grande sacada. E não chegaria até agora. Teria que chegar até agora. E qual é o mecanismo? Bom, a autoestima ser tão forte que vira egoísmo. Até ela virar, quando ela amadurecer, e aí vem junto com o ego, até ela amadurecer, legal, não sou só eu que importa. Mas para chegar aqui, e aí para poder despertar, porque também, de novo, recuperando o papo
da semana passada. Um dos equívocos que as linhas espirituais cometem é: eu tenho que chegar a algum lugar. E esse lugar nunca chega, porque parece que quem sacou lá atrás, olha, a gente já está, a gente já é. O que a gente precisa fazer é despertar. E para despertar, quem é que desperta? Quem está dormindo. Quem é que desperta? Quem não está atento à realidade. Quem está em estado de torpor. E por que estado de torpor? Porque toda essa energia foi gasta e está sendo utilizada para sobrevivência. Quando a sobrevivência está garantida, me sobra espaço e energia para poder erguer a cabeça e poder procurar outras coisas da realidade. E aí a gente está discutindo esse tipo de coisa agora. Exatamente. Perfeito. Quem está no meio da Praça da Sé agora, não sabendo se vai acordar amanhã, não tem condição de ter essa conversa que a gente está tendo agora. Sim. Mas quem conseguiu passar por isso, pode. E no mundo tem tudo isso, tem todo esse espectro de consciência acontecendo simultaneamente. Sensacional. Fascinante. E aqui vai a terceira ideia de temática para a gente explorar em 2025, que é o seguinte, que você me fez pensar numa coisa que eu nunca havia parado para pensar. Então, para não esquecer, ficar aqui registrado, aí eu já tenho que depois, você também, se fique à vontade, pegar esses 3 pontos e destrinchá-los. Que é o seguinte, você mencionou, né, que em algum momento aí da sua exposição, ao olhar para o céu, a gente teve essa identificação com esse céu de alguma forma, cara. E a gente vindo do universo que viemos, que não adianta a gente negar, eu não nego, eu vim do universo ufológico, esse olhar sempre foi um olhar de... vai ser difícil, porque é uma coisa bem abstrata, mas vou tentar trazer para mais possível da matéria e da interpretação tridimensional. Sempre eu interpretei isso como uma espécie de saudade ou identificação com civilizações extraterrestres ou seres alienígenas, formas de vida que estavam para além dos limites do planeta Terra, né? Porém, quando você estava mencionando aí agora esse ponto de vista, cara, a coisa pode ser muito mais ampla do que simplesmente esse ponto de vista ufológico, que é extremamente restrito, né? Lógico que, pelo ponto de vista cultural nosso, ele é extremamente amplo, mas do ponto de vista cósmico, ele é extremamente restrito, que é o seguinte: e se essa identificação com essas estrelas, com esse manto de estrelas que existe por aí, é uma identificação justamente pela saudade ou pela identificação com essa mente cósmica da qual nós fizemos parte, esse profundo, e aí a gente, em um determinado momento, né, principalmente na minha adolescência, na minha infância, na verdade, né, da infância até o período da adolescência, eu identifiquei isso como simplesmente a minha identificação com o espaço, com a exploração desse espaço, NASA, foguetes, alienígenas, porque era o que eu conseguia dar conta de entender. Mas, na verdade, o que está por trás disso é isso. Não vou dizer que é, mas o que está por trás também é uma coisa muito mais ampliada, que é essa identificação com uma origem que não é individual, que não é planetária, mas é uma origem cósmica mesmo, e o olhar para o céu noturno nos coloca em posição de relembrar parcialmente disso. Bem colocado. Muito bem sacado. Quer ver? Na parte do Oriente, esse todo, por um lado, é a vacuidade para alguns, e para outros é o todo. Para nós, do Ocidente, seria Deus. Mas, culturalmente, a gente é como se virasse um pecado ousar falar de Deus. Se não me engano, talvez eu fale uma besteira que depois eu vou olhar. Até a escrita da palavra Deus em hebraico não é aceita. Você não pode escrever, você põe uma apóstrofe e tal. O próprio o cristianismo não aceita que a gente seja Deus em primeira pessoa. Não, tem que usar os intermediários, os padres, os anjos, etc. Tudo indica que todos nós, desde o começo, ao olhar para o céu, até estava lendo outro dia um livro eu falei dela na semana passada, Cindy Winglesmith. Ela dá uma definição de espiritualidade que é mais ou menos assim:
Espiritualidade é a sensação e o reconhecimento de que existe uma realidade muito maior do que nós. E cada um vai filtrar do seu jeito. A gente que gosta de ficção científica, extraterrestre, outras culturas. Outros, anjos, arcanjos, querubins, potestades. Outros, a vacuidade, Buda, a sensação de Buda, o todo, o tal, seja lá o que for, mas sempre deve ter acontecido. E como é inefável, a gente provavelmente não, aconteceu culturalmente. A gente criou instâncias intermediárias que seriam mais confortáveis a gente poder lidar, inclusive de pegar, para poder nos aliviar dessa sensação de solidão. Mas, voltando ao termo que você usou hoje, que eu acho muito legal, essa porosidade sempre existiu. Estava embutida no código-fonte. De lá viemos e para lá voltaremos. E alguns sacavam isso. E quantos de nós sacamos isso? O processo de sacada, de satori, acontece com as pessoas meditando 8 horas por dia, ou caminhando no bosque, ou assistindo um jogo de futebol, ou comendo pipoca na TV. Não dá para, não tem uma regra básica. O que acontece é as pessoas despertam. As pessoas despertam. E quando despertam, o louco é isso, é a experiência de pico e volta. E, meu Deus, o que eu faço com isso? Muitos esquecem, e outros fazem disso com uma busca eterna. E talvez aí, depois a gente pode até ver, isso pode vir a ser outro papo, até que ponto vale isso ser uma busca ou ser uma vivência? Exato. Porque a busca tende a ser frustrante. Sim. Porque ela não termina. Mas isso é outro papo. Mas a ideia voltando ao tema, tínhamos que sobreviver até aqui para poder fazer esse tipo de avaliação. Legal, olha, a razão pela qual, uma das razões pelas quais a evolução existe é para nos trazer até aqui. Legal. Porque os pinguins não têm a consciência autorreflexiva que a gente tem. Eles têm uma consciência, mas não como a nossa. Eles não fazem esse tipo de raciocínio como a gente faz. Agora nós estamos sacando isso. E mais, puxa, o antropoceno pode ser a última instância. Alguns de nós sacaram isso. Precisamos fazer alguma coisa. Exato. Cara, então acho que assim, passando aqui dos 36, 37 minutos do papo, o que eu queria propor para você a partir de agora, então, é o seguinte: discutimos que há essa proposição do Vale do Indo de que precisamos dissolver o ego, né? Por mais que haja deturpações sobre isso, na sua essência, há pelo menos um caminho a ser seguido nesta direção, digamos, acho que fica mais realista falar assim. E, por outro lado, vimos que a criação do ego foi de fundamental importância para que nós chegássemos até aqui. Agora, então, como você mesmo mencionou, há necessidade de haver um reposicionamento, ou seja, colocar o ego no seu devido lugar, né, para que, a partir daqui, ele tenha a sua funcionalidade reestabelecida e a gente, mais do que sobreviver, a gente contribua para que esse cenário, porque agora não é mais sobre nós, agora é sobre o cenário, agora é sobre o mundo, sobreviva, né? Então, acho que, numa primeira instância, faz sentido essa ideia do ego primeiro visar a si próprio, mas quando ao despertar, agora, né, na visão mudicêntrica, não é mais o ego que precisa ser preservado isoladamente, porque isso já foi entendido, isso já foi superado e conquistado, agora eu preciso fazer com que o planeta sobreviva. E aí, esse é o tamanho do desafio, né? Como é que a gente faz esse reposicionamento do ego, então? Exatamente. E aí é outra da pedra de toque que a gente tem falado. O ego é importante, ele disciplinado, ele ajustado, ele é muito útil. Por quê? Porque você dirá, eu estou vendo, interpretando o mundo desta maneira. É legítima? Eu direi, sim, mas não é única. Vamos juntar com outras para encontrarmos aquela que seja mais adequada para todos nós. Todos nós temos que passar pelo portão. Todos nós. E não é fácil. Por quê? Porque o presente, ele é o resultado de uma série de atuações que aconteceram no passado e a maioria delas, se não a totalidade, de maneira absolutamente irracional. Agora a gente precisa racionalizar
energia, foco, pessoas, ações, para que todos sobrevivamos ou que o mínimo de perdas aconteça, porque talvez perdas sejam necessárias, porque é parte do jogo cósmico. É parte do jogo cósmico. Mas o mais interessante é, essa separatividade, apesar dela ser uma coisa muito ruim, para essas coordenadas de espaço-tempo, ela era fundamental. É graças a ela que, assim como o profundo está enxergando o mundo através dos meus olhos, ele também está enxergando através dos seus. E o que você vê diferente do meu, eu não posso dar conta de tudo, porque nessas coordenadas de espaço-tempo, eu tenho essa limitação. Mas eu, mais você, mais os 8 bilhões, vamos ter uma perspectiva muito maior. Muito maior. E quem não está enxergando, não tem problema, vai cumprir a função dele ou dela. Nós vamos cumprir a nossa. Cada um cumprindo a sua. E expandindo, as abelhas, a função delas, os elefantes, a função deles, as plantas, as funções deles. A gente sacou isso. Olha a sacada. Apesar de termos esses símios, proto-símios com smartphones, a gente sacou isso. Tudo, não tem nada por acaso. Nem os que foram extintos cumpriram sua função. E o mais interessante é que, a partir do momento que há o despertar, automaticamente, cara, em frações de segundo vem a responsabilidade. Porque até então você não podia se culpar, cara, ou culpar a si próprio em função de uma consciência que não estava refletindo, né? E quando eu falo consciência, né, muitas vezes as pessoas se confundem. Eu estou falando da metacognição, né? Estou falando da autorreflexão. Inevitavelmente, por isso que vem aquela frase famosa, né, que é do Homem-Aranha, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A consciência é justamente, na verdade, o despertar é justamente isso, né? Quando você desperta, você se vê na obrigação. Opa, agora não dá mais para fazer o que eu vinha fazendo. Agora eu preciso necessariamente mudar. E como a gente não está, a gente agora nessa condição, nessas coordenadas de espaço-tempo, não somos o profundo, somos uma reflexão do profundo dissociada. A gente vive no mundo das polaridades e dos paradoxos. Então, um deles é, puxa, precisamos fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo, se não fizermos nada, essa não ação é uma ação. Isso correrá. E se o planeta for para o buraco, estava no código Conte. Outros planetas foram para o buraco também. Seria um desperdício, entre aspas, na nossa visão. Mas, voltando à questão da responsabilidade, ao mesmo tempo que um de nós, perto de 8 bilhões, supostamente seria insignificante, se você olhar pelo outro lado da polaridade, cada um faz a diferença. Cada um de nós é uma centelha do profundo que deixará de dar a sua contribuição. Faz diferença, sim. Sem dúvida. Se não cumprir bem a sua cota de responsabilidade, que essa é uma das sacadas de 1996 que eu tive na prática de campo de 21 de maio, cota de responsabilidade, não culpa, cota de responsabilidade, que aumenta com o nível de consciência. Bom, como é que foi essa prática aí? Do meio do Atacama, muito legal, a famosa prática do Atacama, muito legal. Que fique, então, para uma outra oportunidade você falar a respeito dessa prática, deixar aqui esse sabor. Foi a ideia que veio, essa ideia da cota de responsabilidade, espaço de convivência. Temos que achar uma maneira de conviver. Todo mundo, de alguma maneira, inclusive as pessoas que a gente não gosta, inclusive os intolerantes. Temos que achar um jeito de botar todo mundo, porque não dá para ir. De novo, com a ideia do bem comum, sendo o norte da bússola e estendendo o nós para o maior número de indivíduos possível. Todos somos nós. Gaia é nós. Inclusive aqueles que estão detonando? Inclusive aqueles que estão detonando. E talvez a gente tenha que apartá-los, talvez temporariamente apartá-los, mas temos que tentar passar todo mundo. E esse é o desafio. É um grande desafio. E talvez uma forma da gente conseguir reposicionar o ego justamente adquirir essa perspectiva de que há algo muito maior do que a gente mesmo. Isso nos dá uma perspectiva de humildade frente à vida e frente ao mundo ao redor. Percebemos que, ao seguir o caminho do meio, que também é um outro ensinamento oriundo das filosofias perenes do Oriente,
a gente vai conseguir equilibrar as coisas, não eliminá-las, né? Então, mais uma vez, né, aqui apelando também para a teoria integral, incluir e transcender, e não eliminar ou quebrar as coisas. A gente parte desse princípio, então, de que o ego é necessário, sim, ele nos provê uma camada, uma base, uma estrutura inicial, para que a partir dela você desenvolva outras coisas. Então, vamos manter o ego, não vamos eliminá-lo, porque ele é importante, mas ele por si só não é a explicação de tudo, ele por si só não resolve tudo, ele é simplesmente um intermediário entre essa condição de dissociação e a condição indissociada, para que ele consiga fazer essa tradução entre uma esfera da existência e a outra, né? Na verdade, é uma coisa só, mas que nessa condição temporária de encarnados, ele tem esse papel de intermediário entre o universo subjetivo e o universo objetivo, para que eles se conversem, digamos assim. Porque também eu vejo como um grande problema nessa temática aquilo que o mundo ocidental encarou como o objetivo sendo a única instância importante, a única instância que realmente faz a diferença. Não, vamos equilibrar as coisas aqui. O universo subjetivo é tão importante quanto, e é preciso ouvi-lo, é preciso entendê-lo, é preciso dar ouvidos ao Jung, é preciso dar importância ao inconsciente. Então, tem que haver um intermediário no meio do caminho, e aí eu acho que o ego, ele ocupa justamente esse posicionamento. O que você acha disso? Fundamental, muito bem colocado. Sabe a ideia que me veio? Quando a balança está pendendo para um lado, os materialistas dizem só a matéria importa, só o ego importa, só o físico importa. E a gente vê que ele não dá conta de explicar um monte de coisa. Se a balança está para o outro lado, olha, só o nirvana importa. Então, e todo o resto, e o teu nascimento, e a vida no planeta em si, a água, tudo isso existe, não faz sentido, também não conseguem explicar. Conseguem uma explicação que a gente diga, não intelectual, mas cognitiva. A gente não vai encontrar uma razão. É sempre esse equilíbrio, dinâmico o tempo inteiro. Ele cumpre a função. E mais, voltando no que você falou agora há pouco, é possível experimentar o ego, experimentar o físico, a gente faz o tempo inteiro, tanto é que a gente está nele. É natural. O legal é quando a gente começa a experimentar também esse outro lado, é possível experimentá-lo. O lado do profundo que está entre nós, com exercícios, com substâncias, com uma série de outras coisas. E, ao voltar, porque a gente sempre volta, poder saber lidar com a vida. Ele nos dá essa garantia. Olha, não é só uma teoria de que existe essa consciência cósmica, não, eu a experimentei. E ele pode ser aquele mote que me leve a ver a vida de outra maneira. Um exemplo, uma analogia, o tal do como é que ele chama? Do overview effect, quando as pessoas veem a Terra de fora. Não é por acaso que todos os astronautas voltam impactados. Parece que é muito diferente de ver uma foto. Parece que causa um impacto profundo ver o planeta de fora ali, né? É como se, imagine se todos nós pudéssemos ver isso, se todos nós pudéssemos despertar. Ainda assim haveria diferença? Sim, porque é parte do jogo, essa diferença é fundamental. Mas e ela dá riqueza. Não existe só um tipo de comida, não existe só um tipo de planta, não existe só um tipo de leão. É a riqueza. Não existe só um tipo de planeta, de estrela. O universo está nos escancarando o tempo inteiro. A diversidade é boa. É a diversidade que forma o universo, um de vários versos, né? Isso é muito bem, essa cara. O problema é, na primeira casinha, egocêntrica e etnocêntrica, na segunda, a gente não vai longe. Era fundamental para nos trazer até aqui. Daqui por diante, não. Tem que abrir o espectro, olhar adiante e assumir a responsabilidade. Por todos. Por todos. E me parte, ou me dá, por exemplo, essa perspectiva de que quando você falou, né, do universo, né, cara, de vários versos aí, essa ideia de que o verso que está sendo entoado aqui nesse planeta é um verso específico que precisa de continuidade. E para que haja essa continuidade, é preciso o quê? De diversidade. Então, você não consegue manter a unidade, e aí mais uma vez vamos falar sobre as polaridades,
sem a perspectiva da diversidade, né? Você não consegue falar de dissociação sem falar de reintegração, né? Então, mais uma vez, né, apelando aqui para o Kai Balion, né, a ideia das polaridades, né, que é outro dos mandamentos do Kai Balion, né, das leis herméticas, de quanto é importante esse trânsito pelas polaridades para, inclusive, facilitar a nossa comunicação, nos dando essa ideia de dinamismo e dança, né? Aí vamos falar também sobre a dança de Shiva, a dança de Brahma, a respiração de Brahma indo e voltando, gerando esse movimento que é o contrário da ideia da fixação, né? Que é a ideia da fixação por apenas um paradigma, a fixação por apenas uma interpretação da vida, a fixação por apenas uma religião em particular. Isso é completamente antinatural, né? Assim como seria antinatural você pensar de que é preciso aniquilar o ego porque o ego não tem função nenhuma. Não, não, não. Vamos incorporar o ego, né, nessa ideia de um todo unificado, onde ele tem a sua função, tem o seu lugar, né? Me passa bem essa ideia da ideia do verso, que precisa ter essa continuidade, e essa continuidade só faz sentido dentro da pluralidade que existe ao redor, né? Muito bem colocado. Quer outra coisa interessante? De novo, aquela ideia seria de se esperar que, no começo, qualquer bebê é egocêntrico. Só ele existe. Ele é o centro do mundo. Ele chora, tem tudo. Ele chora, tem comida. Eu sou o rei. Eu sou o cara. Eu choro, mamãe está comigo. E o processo de desenvolvimento é esse, é o desmamar e assumir a sua identidade. Isso é no físico, é no mental e é no espiritual. É impressionante como tem essa correspondência. De novo, você falou do Kai Balion, quase esqueci. Olha como ele é bem arquitetado, seja lá a origem que tenha sido. O primeiro princípio do universo mental fala do profundo, fala do tal, fala da unidade. Depois é tudo polaridade. É o princípio da correspondência, é o princípio do ritmo, é o princípio da polaridade. Pode ver, é tudo, porque saiu da realidade não dual, a única maneira de a gente poder lidar com o mundo é através da polaridade. E quando vem a parte do ego, qual é o outro lado dele? É a parte o que nós somos, a parte do profundo. Mas como ela é intangível, como ela não é acessível para todo mundo, e como culturalmente cada um de nós a bolou de maneiras diferentes, e a primeira armadilha é a minha original, todas as outras são falsas. E ficamos perdidos nessa base, desse ciclo básico muito tempo, até alguns de nós despertarem e chegar. Não, é só uma fase temporária, é só um degrau na escadaria. Bem legal, os caras já sabem. De novo, isso me fascina. Apesar de todos os problemas que a gente tem, de destruição, de cegueira, muitos de nós tivemos grandes sacadas há milênios. Há milênios. Esses ensinamentos sempre estiveram aí. E esses livros, né, cara? Os livros também que são perenes, né? Não são só as filosofias perenes. Deixaram os mapas. Experimente. E é impressionante como recai naquilo que eu estava falando no início, né? De que como eu estava despreparado para lidar com certos conhecimentos quando era mais jovem, né? Simplesmente não entrava, né? Eu até lia o livro, mas eu não absorvia, né? Realmente a coisa não calava fundo, né? Não havia nenhum aspecto de introjecção a respeito daquilo que está sendo lido. Simplesmente li como li a revista ou o jornal, né? Então, reconhecer que há necessidade do amadurecimento ao longo do tempo, e consideramos como fundamental pelo princípio evolucionista, e de como é interessante nesse aspecto da dissociação, você passar por esse processo, né, para conseguir fazer essa jornada do herói, e conseguir amadurecer, conseguir transpor os obstáculos, vencer os desafios, para finalmente chegar em uma das espirais ascendentes aí, olhar para baixo e falar, caramba, o quanto que eu aprendi, o quanto que eu amadureci. Além disso, agregando a tudo que você falou, parece que faz parte dos nossos processos comuns momentos que virão de contemplações, de meditações e de de uma pessoa que cruza o nosso, um livro que cruza o nosso caminho, uma palestra,
um vídeo que, eu nunca tinha pensado nisso desta maneira, dessa abordagem, porque às vezes a gente está vendo a coisa só por uma abordagem. A gente é o cego sufi só na pata do elefante. E um dia calhou da gente pegar na tromba. E também é parte do elefante. Exatamente, quanto que ajuda. E olha agora que me ocorreu agora. E se eu já partir do princípio, quando eu estou tocando lá, olha só, se eu já partir do princípio, eu sou cego, isso aqui que eu estou vendo é um entendimento parcial, conscientemente eu vou tentar ter o máximo possível de conhecimento tátil dessa coisa para poder criar a melhor perspectiva possível desse objeto. Isso é o despertar e o caminhar para valer, escolhendo o seu caminho. Sim, sem dúvida. Eu já parto do princípio que eu sou cego, eu não estou vendo tudo. Mas você está vendo? Me conta aí como é que é a sua. E deixa eu experimentar eu aqui e a gente vai trocando figurinha. Aí fica divertido. E me faz lembrar também um dos episódios que eu não vou lembrar agora o nome, mas nem a pau, que nós fizemos. Faltava também. Que é essa ideia de que... acho que o nome do episódio é Estamos Todos Errados. Se não me engano é esse. Não vou lembrar o número. Sensacional. Nem lembrar do título. Que é justamente essa ideia. O Estamos Todos Errados, naquela época que nós abordamos, essa ideia justamente de que você parte do princípio que está errado. Por quê? Se você parte do princípio que você está certo, você não vai fazer esforço, você não vai mudar. Já estou certo, por que eu vou fazer? Por que eu vou aprender? Eu já estou certo. O partir do princípio que você está errado é muito mais interessante, porque você é obrigado a fazer um movimento, você é obrigado a buscar, você é obrigado a sair de onde você está. Então não tem graça nenhuma você já estar certo. Não adiciona nada na nossa vida. O legal é estar errado. Acho que eu te falei na semana passada, o pessoal da teoria integral, que o Wilber também fala a mesma coisa, mas ele muda um pouquinho, porque ele acha que essa parte do errado é meio negativa. Ele fala assim, não, tá todo mundo certo, vírgula, parcialmente. Inclusive eu, tá todo mundo certo, mas parcialmente. Sempre é possível ver sobre outras perspectivas. Vamos buscar o máximo de perspectivas possível. E quando a gente relaxar, tenha certeza, há outras. Não estamos enxergando ainda. O exemplo que a gente falou semana passada. Ninguém falava de consciência coletiva há 120 anos. Quer dizer que ele não existia? Não, existia, que ninguém enxergava. Exato. Né? Louco. É muito louco. E a ideia do ego também, que a gente vem sempre explorando pelo ponto de vista individual e pelo ponto de vista dos outros aspectos que compõem o complexo consciencial individual, e agora a gente está abordando o aspecto coletivo da importância do ego. Boa! Hoje a gente abordou essa instância, digamos assim, que é uma instância externa, mas que, pelo ponto de vista evolucionário, faz muito sentido, né? Como essas coisas se compõem também e se complementam, né? Quer ver outra coisa? Você me fez ocorrer agora aqui, também daria outro papo legal. O ego coletivo. A gente às vezes cai na vala comum de dizer, porque o ser humano é assim. Que ser humano é esse? 8 bilhões de pessoas, a gente tem muita coisa em comum, mas tem muita coisa que não é comum. Não é comum. E outra coisa, aproveitando a enxurrada de drones recentes, drones, né, segundo as pessoas, porque eles estão fazendo isso. Eles quem, cara? De que eles estão falando? A gente cai muito na armadilha de achar que as pessoas que estão envolvidas no meio do contato, que é só a nossa turma que está sendo assim. Tem um monte de turma aí que a gente não tem ideia de que propósitos tem, o que estão fazendo, não temos ideia. Mas esquecemos isso. Botamos tudo na mesma vala e num ego coletivo. Ego coletivo é interessante, né, cara? Que vai ser uma coisa completamente paradoxal, né, cara? Exato. Concorda que a gente fala assim, porque a humanidade, porque o ser humano... E eufemisticamente se colocando fora, né? Porque o ser humano... não vou falar, mas o ser humano é assim, mas eu tô fora, eu sou o rei da cocada, né? O ser humano é sempre alguém lá fora, né? Nunca me reconheço. O exemplo que eu sempre dou. Digamos que em 2030, realmente um foguete da SpaceX pouse em Marte. Quem chegará lá? Quem terá chegado lá? O ser humano, o empresário Elon Musk, os engenheiros da SpaceX, os astronautas, todos. Mas quem terá chegado? Com que princípios?
outro aspecto interessante a ser levado para 2025, né, cara? Bom, eu acho que demos conta do recado aqui, já nos aproximamos de 1 minuto. Queria aproveitar e agradecer muito mais um ano de contato. Mais um ano. Esse ano foi, em particular, bastante desafiador por diferentes questões pessoais aí, mas conseguimos finalizar e com bastante ideia para o ano que vem, o que é mais interessante ainda, porque eu sempre acho que vai chegar uma hora que vai esgotar, né? Então, eu queria aproveitar, mesmo que a gente ultrapasse um pouquinho aqui do horário, aproveitar e fazer essa reflexão contigo sobre mais um ano aí finalizando, o quanto é legal essa parceria, que a gente simplesmente se propõe a fazer e não se preocupa se a gente vai conseguir dar conta ou não, na hora de dar um jeito, né? E eu acho que há uma dinâmica aqui que é complementar e por mais que talvez muitas vezes acontece no meio do papo, né? Será que agora eu vou conseguir, a partir desse ponto, eu já falei tudo que eu tinha que falar sobre esse tema, será que eu vou ter condições de finalizar 1 hora, 60 minutos aqui com você? E acontece, cara. Por quê? Porque acho que se permite, né, a desafiar um ao outro, no bom sentido, né? De tentar arrancar certos princípios ou certos pontos de vista e, a partir disso, a gente construir novos. O que você acha de mais um ano aí de Contatos Insólitos? Qual que é a sua reflexão a respeito? Não, acho muito legal isso daí que você falou. Eu não revejo os episódios, mas eu lembro das conversas. Seguramente alguns são mais legais que outros. Sim. Seja pelo tema, seja pela maneira como a gente está fazendo, seja pelo estado anímico no momento. Lembrando para quem não vê, quem 99% das ideias, quem dá é você, quem escreve descritivo é você e tal, isso é um esforço muito legal que você faz. A gente teve que mudar de horário, a gente fazia num horário que era mais supostamente confortável, e dadas as circunstâncias a gente teve que mudar. Aconteceram várias situações pessoais durante o ano que a gente foi se adaptando, mas a gente pelo menos mantém uma linha, que é respeito absoluto às pessoas que estão assistindo, a nós mesmos e ao horário que a gente tenta manter. Às vezes pode ser um pouco menos, a gente poderia até pensar que já deu com 40 minutos, mas a gente faz questão de chegar até o final, e muitas vezes tem vontade de continuar mais, mas a gente para porque respeita a coisa, né? E mais legal de tudo isso é o exercício da conversa, da boa conversa, que eu confesso que, apesar de ter muitos amigos, não é fácil, não é tão comum, porque está se perdendo, as pessoas estão muito encasteladas em verdades e perde. E você é um ótimo companheiro de conversa, porque a gente aprende muito a partir do descritivo, a partir das conversas e os insights que pintam no momento. Quem está assistindo, acho que saca na hora, que algumas coisas vêm na hora, para você e para mim, ouvindo o outro, junta com outras coisas. Isso é outra coisa fascinante, como a mente funciona. Sim. É como uma coisa leva os momentos ahá, né? Que legal que isso é. Que legal que é. Cara, eu acho que isso é uma coisa muito legal, e eu confesso também, eu concordo contigo que é bem raro, é bem difícil de acontecer em nossos círculos de amizade, mas que, cara, seria tão bom se isso fosse estendido para outras pessoas, né? Que essa capacidade de perceber no outro uma possibilidade infinita de insights e de conhecimento, né? E quando é mútuo, esse círculo não para, né? Porque você percebe que aquela pessoa não está interessada em manter seus pontos de vista. Muito pelo contrário, está interessada em expandir isso, né? Eu vejo isso em você e acredito que a recíproca seja verdadeira. Então, perceber ou fazer esse exercício com outras pessoas é muito interessante. Nós incentivamos aqui, né? Se vocês de alguma forma se identificam ou acham que o que nós fazemos aqui é interessante, façam isso com seus amigos. Não vou dizer que é fácil, não vou dizer que seja moleza fazer, porque se fosse todo mundo faria, mas muita coisa boa se extrai a partir daí, né? E a gente consegue aprender num nível tão bom quanto um livro, tão bom quanto um documentário, são de insights que ocorrem no momento através de uma conversa. Ouvir com a ideia, com a atenção voltada para o interlocutor, com a ideia de realmente absorver que tipo de ponto de vista ele ou ela tem, e não como uma fonte através da qual eu vou rebater comparado com aquela ideia que eu já tenho pré-concebida. Geralmente são assim as conversas hoje em dia. Que aí é a manutenção do ego. É o ego disfuncional.
Beleza. Bom, muitíssimo obrigado, Nilton. Grande, Roberto. Grande final de ano para você e boas festas. Eu espero que a gente consiga ainda, sei lá, marcar alguma coisa aí, festejar um finalzinho de ano. Vamos tentar marcar aí, que não deu da última vez para fazer esse encontro contigo. E, bom, grande 2025 para todos nós aqui, para aqueles que estão inscritos no canal, né? Um feliz final de ano e um começo de ano, começo de 2025 bastante promissor para todos, com bastante consciência e bastante despertar. É isso. Abraço, Nilton. Valeu mesmo. Meu. Obrigado e nos vemos no ano que vem. Até mais. Fechado. Até mais. Tchau. Tchau.